tá? Então, aqui é mais para não passar em branco, vocês terem uma noção do que é. Então, quando a gente tem os gráficos das antiderivadas de uma função f, eles são denominados curvas integrais de f. Esse aqui é o material que está lá na aula 4, eu estou só retomando, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, por exemplo, que y é igual a 1/3 de x ao cubo, ele é uma curva integral, né? A gente tem aqui x ao cubo e é uma curva integral de x ao quadrado, certo? Se a gente derivar, a gente vai voltar aqui para x ao quadrado. Então, um o inverso da outra. Então, portanto, as demais equações que nós tivermos nesta forma, todas vão ser a mesma, só que o que vai variar é a nossa constante, certo? Por isso que a gente tem o mais c, porque quando a gente aplica nos problemas, a gente determina o valor específico do c. Então, reciprocamente, o gráfico de qualquer equação dessa forma vai ser uma curva integral. Isso eu trouxe no gráfico aquele dia na imagem que não deu tempo de abrir o GeoGebra para mostrar para vocês. Então, eu trouxe nessa imagem, tá? Mas eu vou abrir já já o GeoGebra. Deixa eu só finalizar aqui a outra parte. Essa é a representação gráfica de acordo com a variação do C. Estão vendo aqui? Eu já vou falar disso com o GeoGebra aberto, que daí tem movimento, tá? Então, vamos fazer um exemplo geométrico. Eu trouxe um exemplo pronto, então a ideia, só para vocês saberem, a ideia do fórum era vocês pesquisarem problemas parecidos com esse aqui que a gente vai ver agora, tá? Então, nós temos ali que um ponto se movimenta ao longo de uma curva desconhecida, y é igual a f de x, no plano x e y. Então, aqui a gente tem o plano x, y, no caso, duas dimensões, né? De tal forma que cada ponto, o x e o y, da curva, a reta tangente tem inclinação x ao quadrado, né? Então, a nossa taxa ali, nossa derivada é x ao quadrado. Encontre uma equação dessa curva, sabendo-se que ela passa, ele dá os pontos para nós, né? Então, isso aqui vai facilitar para a gente poder calcular aqui, vocês já aprenderam, né? A gente tem a taxa de variação, que é a nossa derivada, e daí a gente vai fazer a nossa integral, que vai ser 1/3 x ao cubo. Aqui eu coloquei separado para vocês visualizar, né? Vocês sabem que aqui tem uma multiplicação invisível, né? Que eu sempre lembro vocês, mas esse 1 não precisaria aparecer, poderia estar x ao cubo sobre 3, tá? É a mesma coisa, não muda nada. E isso pode confundir alguns alunos, certo? E ele nos dá os pontos, né? Quando o x é 2, o y é 1. Então, nós vamos substituir, ó, y1 igual a 1/3 vezes o x, que é 2, né? Então, onde tem o x, a gente substitui por 2 ao cubo, mais c. E assim a gente determina a constante. Então, vejam bem, aqui nos é dado o par ordenado específico para calcular o valor do c. A gente só substitui. É bem parecido com o que a gente estava utilizando na resolução dos problemas, tá? Então, a gente encontrando o valor do x, a gente consegue determinar a equação específica quando é dado o ponto, né? Então, determinar o c, né? É conseguir determinar essa equação específica. Então, aqui a gente ficou com ela completa. Então, seria mais ou menos entrando nas equações diferenciais. Eu não sei se alguém já viu em alguma disciplina. No cálculo 1, talvez vocês já tenham tido essa experiência, daí a gente entra nas equações diferenciais. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, né, essa curva que a gente tem de 1 sobre 3x ao cubo menos 5/3, e verificando que esse ponto faz parte dessa curva, né, como a gente calculou ali. Então, agora eu vou abrir o GeoGebra para ver se melhora a visualização para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que eu consigo compartilhar. Eu quero deixar ele com movimento, tá? Peraí. Deixa eu ver a forma. Eu tenho que abrir ele antes, senão ele perde o movimento. Peraí. Eu deixei o arquivo pronto já para não ficar muito tempo nisso. Curvas integrais. Achei. Já deixei o arquivo pronto. Ele estava pronto semana passada e não deu tempo de abrir, né? Então, vamos abri-lo agora. Está abrindo, um segundo.
Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês agora aqui. Eu não sei porque ele não está deixando eu compartilhar o GeoGebra. Deixa eu tentar de novo, ele não deixou. Agora vai. Me avisem quando aparecer aí para vocês. Essa aqui é uma ferramenta que acho que muitos já devem conhecer, já devem... Deu? Pois é. Show. Show. Alguém quer falar? Eu não sei se alguém tentou falar. Pode falar, tá? Estou na escuta. Então, aqui, no caso, essa ferramenta que é muito legal, o GeoGebra, eu particularmente acho bem legal para trabalhar em várias aulas. A princípio, ele é leve, ele não é pesado para a gente poder abrir. Vocês podem baixar ele online, vocês podem usar ele online, vocês podem baixar ele se vocês quiserem, tá? Para trabalhar. Eu queria ter tempo, eu não tive tempo, assim, de programar, mas eu queria ter feito umas atividades online, porque eu fiz a reciclagem agora em fevereiro, né, do GeoGebra, e eu queria preparar um material online, vamos ver se na semana que vem, eu não garanto, tá? Para vocês fazerem online, mexerem e terem essa noção dos gráficos, tá? Então, a gente diz que é plotar o gráfico, né? Então, aqui no caso, a gente tem aquela função 1/3 de x ao cubo, vocês podem ver que tem no F, G, H, P, Q, certo? E aqui no R nós temos a nossa que a gente calculou do problema, que a gente tem o valor de C como -5/3 e o ponto 2 e 1. Então, aqui eu fui variando o valor do C, estão vendo? 2 mais 1 mais 0. Professora, só uma Pode falar. pergunta. Por que que esse último x aqui, 1/3x ao cubo vezes x ao cubo, só um minutinho para já vai. Por que que esse x tu não substitui lá por 2 na equação? Tu diz Isso, no problema que a gente estava resolvendo, geométrico? isso porque ele te dá o x e o y, né? Que é o 2 e 1. Isso, E aí isso. quando tu substitui, tu não substitui esse x aqui, por quê? Substituir, eu botei y1 igual a 1/3, aí entre parênteses o 2, que é o x, elevado ao cubo. E por que que ele permaneceu aqui na equação final? Aqui, É, no GeoGebra, porque eu não, quero não, não. demonstrar o gráfico para você. Esse y é igual a 1/3 x ao cubo. Por que que ele permaneceu Porque aqui? ele é porque ele é a nossa função, a nossa integral. Tá, entendi. Vamos lá, vamos lá. Depois a gente volta, qualquer coisa. Então, aqui eu coloquei, ó, nós temos essa função, certo? Para todos, ó, para todos nós temos ela. Nós só fomos variando o valor do C, ó. C igual a 2, no caso, então ela vai passar aqui no eixo, intersectar o eixo Y no 2. Depois o G no 1, variando o C, só para vocês verem o formato da função e como ela vai mudando de acordo com o valor do C. Então, a importância do C, dessa constante que nós temos, ó, e -2, certo? Então, aqui nós fizemos essa variação, certo? E eu vou apagar rapidinho aqui eles, só para vocês verem a função do nosso problema. É essa aqui, né? Então, ela passa ali no -5/3, no Y, e aqui demonstrando que esse ponto faz parte realmente da nossa equação, da nossa integral, da nossa equação diferencial. Agora eu vou deixar ele aqui com todos para vocês olharem e verem como o C vai modificando o gráfico, né? Então, se o C é negativo, ela vai descendo aqui, quando o C é positivo, ela vai subindo, certo? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como fica o gráfico dessa função. Eu vou disponibilizar esse material do GeoGebra, eu quero ver se semana que vem eu consigo preparar, certo?
Que a minha ideia era Tô usando essa. ele online aqui agora, eu consegui abrir ele também. Isso, show! Aham. Trabalhar com ele mudando a janela de visualização. Então, a gente pode trabalhar ele com 3D também, né? Fazer sólidos de revolução, trabalhar conteúdo de estatística e vários outros conteúdos que a gente consegue usar com ele, certo?